Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que bem, e hoje eu vou trazer para vocês um conceito muito legal, que eu fiquei bem animado quando eu descobri. Eu estava ouvindo uma palestra do Paul Schrader, ele é o roteirista de Touro Indomável, Taxi Driver, e ele falou uma parada que eu achei brilhante, que é a seguinte: todo filme que a gente está assistindo é um problema transformado em uma metáfora. Eu explico. O Paul Schrader estava dando uma masterclass na construção de roteiros. Ele é o roteirista de Touro Indomável, Taxi Driver, ou seja, é um cara que sabe muito bem como construir grandes histórias. E ele tem todo um sistema para construir essas histórias que vão muito além do que eu vou passar aqui para vocês hoje. Eu quero falar do começo do sistema do Paul Schrader. Eu acho que esse conceito ele é tão interessante para quem escreve roteiros, como também para o público. Isso porque quando a gente assiste a um filme e a gente encara aquela obra como uma metáfora que foi construída por conta de um problema, isso abre totalmente o leque de possibilidades de uma análise que a gente vai fazer como público. O Paul Schrader fala que todo filme ele é um problema que precisa ser construído para virar uma metáfora. Por quê? Todo mundo tem uma história que quer contar e geralmente essa história representa algum tipo de problema que essa pessoa está querendo tratar. Seja ele um problema pessoal ou um problema que essa pessoa viu no mundo. E segundo Paul Schrader, as histórias vão se repetindo, como por exemplo, o filho que não ama o pai, ou então a pessoa que foi traída, histórias de ascensão e queda. Todas elas se repetem no fim das contas. Os problemas se repetem porque a humanidade como um todo é cíclica em várias questões. A gente sempre parece estar vivendo problemas super parecidos. Não à toa, os mitos do passado até hoje são extremamente valiosos. Não à toa, quando a gente vai ler o livro Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell, a gente percebe que pessoas de culturas e épocas diferentes contavam histórias muito parecidas. O que mudava não era o problema, mas sim a metáfora. A metáfora, ela está muito relacionada ao universo que vai ser construído para contar essa história, para construir realmente uma trajetória onde o problema se transforma em algo diferente. Então, por exemplo, com Taxi Driver, que foi escrito pelo Paul Schrader. O Paul Schrader, na época que escreveu, ele estava extremamente solitário. Ele morava no seu próprio carro, ele não tinha amigos e ele se pegava vagando com o carro durante a noite. Ele se sentia profundamente isolado, solitário. E isso fez com que ele sentisse uma espécie de repulsa pelo que acontecia à sua volta. Já que ele não conseguia entrar em nenhum ambiente, ele sentia raiva daqueles ambientes. Então ele decidiu construir uma história onde o motorista de táxi ele está dirigindo durante a noite o que, na opinião do Paul Schrader, serve como uma espécie de caixão com rodas. O que significa isso? Aquele personagem ele já se sente morto. Quando você não dorme à noite, quando você não vê muito a luz do dia, você vai perdendo um pouco a noção do tempo, as coisas que o personagem vai falando. A gente percebe que realmente ele sente uma repulsa absurda por tudo que ele vê. E aquele personagem, o que ele busca dentro do filme? Ele busca um propósito, ele busca um sentido para viver. Tanto que ao longo do filme ele muda de propósito em determinado momento. Então o personagem vai enlouquecendo por estar vagando naquele caixão à noite. E perceba que até mesmo como as pessoas são filmadas no filme, acontece de uma forma realmente para transmitir essa sensação de que é um caixão passando pelo mundo dos mortos. Como se aquele não fosse o mundo real, fosse o mundo dos mortos. É uma metáfora construída pelo roteirista e que o Martin Scorsese super abraçou. E isso acontece com todas as obras que a gente está assistindo. É claro que em grandes filmes de estúdio não necessariamente vai ter esse processo do roteirista, muitas vezes tem outros objetivos ali, informações demográficas que estão tentando ser atingidas, enfim, públicos específicos, nichos específicos. Mas na construção que o Paul Schrader propõe, você consegue de fato analisar em todo filme essa construção de uma metáfora e a gente consegue investigar qual é o problema que aquele filme está tentando retratar. E isso também possibilita que leituras sejam feitas que sejam completamente diferentes das intenções dos realizadores. Isso acontece bastante, por exemplo, com Matrix. Quando transformado em uma metáfora, ele de fato permite diversas leituras. Algumas vão fazer sentido, outras não. Mas a beleza da coisa está justamente nisso. E aí, essa metáfora, ela pode ser muito mais ampla do que a gente imagina. Não é só um conceito que está estabelecido dentro de um filme. Pode ser um universo inteiro. Por exemplo, quando a gente fala de Senhor dos Anéis.
A gente está falando de um mundo que foi construído onde você tem pessoas das mais diferentes, você tem espécies diferentes, línguas diferentes, todos em volta daquele anel do poder, que em si é uma metáfora bem clara em relação ao poder e o quanto pessoas podem ser corrompidas por ele. Mas eu já vi outras leituras bem interessantes, como por exemplo O Senhor dos Anéis ser uma metáfora para o vício. Quando a gente pega o Sméagol e a transformação que ele tem depois do vício que ele obtém pelo anel, a transformação física, você consegue criar um paralelo real ali com pessoas que se viciaram em drogas extremamente pesadas que corrompem totalmente a vida daquela pessoa e tiram ela da sua realidade. Então sim, é uma análise possível para esse filme. Não é a única, mas é uma que está ali estabelecida. E a beleza da coisa é que nós, como público, podemos sempre buscar análises e ideias dentro dos filmes, porque os filmes não são histórias prontas, são realmente construções. E essas construções, pelo menos dentro dessa história aqui, né, que eu estou contando para vocês, desse conceito do Paul Schrader, são construções levadas a pegar um problema e transformar ele em uma grande metáfora. E essa metáfora pode ser visual, conceitual, tudo pode acontecer. Quando a gente pensa em Parasita, é exatamente isso que acontece. Os andares da casa e o que acontece nesses andares são claras metáforas visuais que te levam a refletir sobre coisas bem profundas. E isso é algo que, por exemplo, o Sergio Leone também pensava com as suas histórias. Ele via os western spaghettis como justamente contos, fábulas, histórias essas lúdicas que se construíam em volta daquela história de super entretenimento para construir também pontos bem relevantes, mensagens interessantes, construção ali de um discurso através do entretenimento de uma metáfora. Esse discurso não precisa ser panfletário, como acontece em vários filmes, onde você tem na sua cara, sendo lançado o tempo todo, o que é aquele problema. Quando uma metáfora para de funcionar, é justamente a hora que o autor começa a falar: olha, o problema é esse, o problema é esse, o problema é esse. É muito mais interessante, e aí eu falo não só pensando no cinema, mas historicamente falando, com todas as histórias que permanecem até hoje. É muito mais interessante quando você constrói uma bela metáfora, quando você realmente cria figuras e personagens ali para não só ficar falando do seu problema, mas para construir uma narrativa que vai levar o público para essa experiência, que cria esse mergulho para todos nós. Isso é extremamente interessante e é um conceito que me fez refletir muito, tanto na escrita das ficções, nos roteiros que eu tenho escrito, pensando, beleza, como é que eu transformo esse problema numa boa metáfora, como também nas minhas próprias análises, que eu sempre gosto de compartilhar com vocês e que realmente enriqueceu a minha experiência e eu espero que tenha enriquecido de vocês também. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam disso tudo, se faz sentido para vocês e se vocês querem mais vídeos nessa pegada onde eu trago conceitos interessantes do cinema também. A gente se encontra no próximo vídeo, pessoal.